paz de Cristo esteja com você. Mais uma vez, aqui estamos para transmitir a palavra de Deus. Hoje quero fazer algo um pouquinho diferente. Tenho 3 referências para ler. São 3 versículos em 3 passagens diferentes. Eu gostaria que você me acompanhasse, por gentileza. O primeiro versículo está no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Está dentro da parábola do bom samaritano. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A segunda referência está dentro do mesmo livro, só que no capítulo 18, e no versículo 18 também, dentro da passagem do mancebo de qualidade. Diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E a terceira referência está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 37. Está dentro do contexto das primeiras conversões. Diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? Graças a Deus pela sua preciosa palavra. Hoje eu quero falar sobre perguntas equivocadas sobre a eternidade. É fazer a pergunta errada para a pessoa certa. Você pode estar com a pessoa certa e ainda assim fazer a pergunta errada. Quero lhe perguntar, se você pudesse estar diante de Deus agora, presencialmente, e lhe fosse dado o direito de fazer apenas uma pergunta para Deus, qual pergunta você faria? Será que você faria a pergunta do segredo da felicidade? Ou será que você perguntaria os números da Mega Sena? Ou será que você perguntaria qual é o sentido da vida? Qual pergunta você faria a Deus se você tivesse a oportunidade de estar diante dele agora? Que pergunta você faria a ele? Alguns já tiveram essa oportunidade e fizeram a pergunta errada, a pergunta equivocada em relação a isso. A primeira passagem que nós lemos, como você pôde constatar, foi de um doutor da lei, lá em Lucas 10, que na verdade diz a Bíblia que tentou Jesus ao fazer a sua pergunta. Era um religioso, era alguém conhecedor das Escrituras, era alguém que podia fazer uma pergunta certa, mas ainda assim fez a pergunta errada. Em vez de ele tentar se elevar na pergunta, ele tentou, na verdade, derrubar Jesus com a pergunta dele. Era malicioso. Ele fez a pergunta errada, no sentido errado, com a malícia de tentar derrubar Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E a pergunta dele foi essa: o que farei? Pergunta errada. Pergunta errada. Jesus então começa a falar para ele, pede para que ele dê um resumo da lei. E ele resume, ele sabe a lei, ele é conhecedor das Escrituras, ele resume a lei muito bem. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todo o seu conhecimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: muito bem, belo resumo, faze isso e viverás. Não adianta você ter conhecimento da lei, não adianta você saber como são as coisas, conhecer as Escrituras, é preciso viver isso, é preciso praticar isso, porque se você não praticar, não adianta nada. E Jesus sabia onde pegar, porque esse homem
Parece que ele não tinha muito problema para guardar o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Mas parece que ele tinha um sério problema para guardar o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que esse homem, tentando se justificar, perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus aí consegue pegar ele. Jesus toca na ferida dele. Jesus começa a contar uma história de um judeu que está descendo de Jerusalém para Jericó e é pego por salteadores, por ladrões de estrada. E os ladrões roubam as suas posses. E os ladrões, além disso, ainda o maltratam, o machucam, o ferem e o deixam quase morto. E aí diz que ele fica lá jogado na estrada e desce um sacerdote pelo mesmo caminho. E o sacerdote, ao avistar ele, passa de largo, ou seja, dá a volta. Depois desce um levita, e o levita, ao olhá-lo, também passa de largo, dá a volta. E aí está descendo um samaritano. E aí, quando desce o samaritano, disse Jesus, o samaritano para a sua viagem, se abaixa até onde está aquele moribundo, cuida dele, cuida das suas feridas, passa remédio, o coloca em cima da sua cavalgadura, o leva para uma estalagem e diz ao dono da estalagem: olha, cuida dele, está aqui o dinheiro, tira dinheiro e dá para o estalajadeiro, cuida dele. E se ele gastar mais do que isso aqui, quando eu voltar eu te pago. E aí Jesus faz a pergunta para ele: quem foi o próximo? E aquele homem era tão racista, que ele nem ousou falar ao samaritano. Ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Perguntas erradas levam a respostas que você não quer. Uma outra feita, um jovem rico chega até Jesus. E o jovem rico também faz uma pergunta para Jesus: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Pergunta errada. Não é o que você pode fazer, mas sim em quem você crê. Essa é a pergunta certa. Essa é a pergunta que deve ser feita. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Jesus faz por você. Essa é a pergunta certa. Sabe qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano é que ele quer a salvação, mas ele quer pelo seu meio, do seu jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus colocou o homem perfeito no jardim, o homem pecou. O homem se afastou de Deus por causa do seu erro. E Deus então proporciona ao homem a salvação. Só que tem um detalhe. A salvação de Deus é do jeito de Deus. É da maneira dele, não da nossa. É ele quem dita as regras. É ele quem diz como é que tem que ser e não nós. Deus, ele proporciona a salvação, mas é do jeito dele. Bendito seja o nome do Senhor. O doutor da lei queria a salvação do jeito dele. Esse mancebo, esse jovem rico também queria a salvação do jeito dele. Jesus começa a dizer para ele: você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E o menino então fala: olha, tudo isso eu já tenho guardado, eu já tenho praticado desde a minha mocidade. Jesus então fala para ele: tá bom. Então, se você quer ser perfeito, faz o seguinte: tira aquilo que está no seu coração e me dá. Dá para mim. Jesus diz para ele: olha, vende tudo que você tem, distribui aos pobres. E eu te garanto que você terá um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mexeu na ferida do menino. Porque aquele jovem era muito rico. Era aquilo que ele tinha dentro do seu coração. Jesus aqui nos ensina uma coisa importante. De que nós, quando nós somos levados pela carne, os nossos pensamentos são carnais, são materiais, são terrenos. Nós só pensamos na terra. Mas quando nós somos levados pelo Espírito,
Nós nos tornamos espirituais e o nosso pensamento não está na carne, nas coisas terrenas, na terra, e sim está na eternidade. Jesus quis dizer para esse moço: olha, ponha os seus pensamentos e o seu tesouro na eternidade. E aí você vai ver a diferença, bendito seja o nome do Senhor. Perguntas erradas levam a respostas que muitas vezes você não quer ouvir. O terceiro episódio se dá no dia de Pentecostes. Todos os quase 120 estão reunidos no mesmo lugar e de repente vem um som como de um vento veemente e impetuoso e enche a casa onde todos estão assentados. E eles são cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E aí aquele barulho chama a atenção de uma multidão, e uma multidão se reúne em volta daqueles homens. E ali surge a oportunidade de uma primeira pregação expositiva pentecostal. E Pedro então se levanta e prega a palavra. E o discurso de Pedro atinge em cheio o coração dos ouvintes, a ponto de eles perguntarem: que faremos, varões irmãos? Pergunta errada novamente. Não é o que você faz, mas é aquilo que Cristo já fez por você. E é por isso que Pedro diz para eles: arrependam-se. E aí Pedro explica de uma forma resumida o processo de salvação. O processo de salvação acontece no seguinte: a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro então pregou a palavra de Deus. Eles ouviram. E quando eles ouviram a palavra de Deus, aconteceu o processo de transformação e salvação na vida deles. Como é isso? Eles se arrependem dos seus pecados. Eles creem em Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário para a remissão dos seus pecados e para a remissão da sua vida. E a partir daí essa pessoa está pronta para ser batizada e para receber a plenitude do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Não é o que nós fazemos, mas é o que Jesus faz por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quero terminar essa minha palavra, essa minha curta palavra, dizendo para você o seguinte: não é porque você não pode ver Deus presencialmente. Isso não quer dizer que Ele não está aí presente agora, ao seu lado, junto com você. E de que você tem sim a liberdade de fazer qualquer pergunta para Ele. Mas faça a pergunta certa. E Ele vai te responder. Quem sabe Ele esteja te respondendo através da palavra pregada agora neste canal que eu estou falando com você. Porque eu preguei a palavra de Deus. Mas se você ainda não se convencer, eu te digo o seguinte: aqui está a resposta de Deus. Pegue a sua Bíblia, leia e medite na sua Bíblia, que Deus vai responder ao seu coração as dúvidas que você tenha. Mas faça a pergunta certa. E lembre-se sempre, não é o que você faz, mas é o que Jesus fez por você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.